Boa noite, meu nome é Eduardo Ferraz, sou da turma da UAB4 do Polo de Alto Paraíso e hoje vamos estar falando sobre o ciclo do enxofre. Podemos começar dizendo que o enxofre é uma substância amarela encontrada no solo, ele queima com facilidade, ele é importante na indústria, entra na produção de ácido sulfúrico, o que é muito utilizado por fertilizante, corante, explosivo, etc. Ele tem uso na indústria. É um elemento relativamente abundante na costa terrestre, ocorre principalmente na forma de sulfatos solúveis. Grande parte dos reservatórios de enxofre está inerte em rochas sulfúricas, depósito de elementos sulfúricos e combustíveis fósseis, que no caso é o que tem sido problema por causa da atividade humana, mas vamos falar disso mais à frente com essa atividade humana alterando esses reservatórios. Mas enfim, o enxofre pode ser encontrado também em diversos estados de oxidação nos compostos orgânicos e inorgânicos. Os micro-organismos catalisam a oxidação e redução de diferentes formas de enxofre, estabelecendo desse modo um ciclo. O enxofre é um componente essencial do sistema da vida, estando contido em diversos aminoácidos, no caso de um grupo da sulfhidrila, além de ser um componente essencial a vários coenzimas. O dióxido de enxofre é produzido também nos pântanos, vulcões, mas em quantidades que o meio ambiente consegue assimilar naturalmente, porque a sua produção também é limitada dentro desse meio, sendo um ciclo natural. Como dito, ele é essencial para a vida, fazendo parte de moléculas de proteína vitais para o nosso corpo. Inclusive, podemos dizer que aproximadamente 140 gramas de enxofre estão presentes no ser humano. E a natureza recicla sempre que um animal ou planta morre quando começa em decomposição. Essas substâncias, né, os sulfatos combinados com a água, são absorvidos pelas raízes da planta e os animais, no caso, obtêm comendo os vegetais ou, no caso, outros animais. Assim, o ciclo do enxofre apresenta, podemos dizer que ele passa entre o ar e os sedimentos. Ele é o ciclo completo, inclusive dentro do ciclo da vida. E, como dito antes, tem o seu grande depósito na costa terrestre e em sedimentos menores dentro da natureza, no reservatório terrestre. Os micro-organismos, no caso, têm essa função importante, pois realizam a oxidação e a redução química. Certo? Assim, porque podemos dizer que o ciclo do enxofre ocorre numa certa sequência. Vamos escrever essa sequência assim, dizendo que a forma elementar dele básica não pode ser utilizada por organismos superiores. Para que essa assimilação possa ocorrer, é necessário que esses micro-organismos oxidem açúcar elementar em sulfatos. Nesse processo, podem participar bactérias fotopigmentadas ou não, porém as mais ativas não são fotopigmentadas. E elas geram ácido sulfúrico nesse processo para elas poderem ser assimiladas pelos outros organismos. Assim, elas podem ser, depois de ser preparadas, né, de serem processadas, podem ser alimentadas diretamente pelos vegetais, no caso algas ou plantas pelas suas raízes, e posteriormente pelos outros organismos que vão consumir essas plantas. Com relação ao que a gente estava falando do problema, que ele faz parte de um ciclo natural, sempre teve presente na natureza e do mesmo jeito que ele era depositado na atmosfera e exposto, ele é assimilado, fazendo parte da vida, mas não tendo consequências negativas, em fato sendo positivo um ciclo natural. Já aí entra a questão do ser humano que tirou o balanço desse ciclo. O problema não é o ciclo, o problema é o fato dele estar fora de balanço e jogando uma quantidade excessiva de dióxido de enxofre na atmosfera, criando a conhecida chuva ácida, que por sua vez gera uma série de efeitos dominós de problemas, né, na indústria, na questão agrícola, porque essa chuva ácida vai impedir as plantas de exercer a fotossíntese, assim quebrando o ciclo e tendo consequências terríveis. E assim a gente resume como funciona o ciclo do enxofre. Agora, no caso, havia questões que haviam sido feitas e que a gente vai focar nelas agora. Sendo a primeira, que seria qual a importância do nutriente em questão. Bem, a importância dele maior é o fato não só do ciclo dele importante na natureza, mas o fato de fazer parte do ciclo da vida. Ele está dentro dos seres vivos, ele é importante inclusive para o ser humano
e toda a outra cadeia alimentar. Então ele é importante porque a principal, ele tem várias funções, é importante para a indústria, para uma série de coisas, mas a principal seria o fato dele fazer parte do ciclo da vida, ele é importante para a vida. No caso, a segunda questão seria quais são os impactos ambientais gerados pela interferência do ciclo natural desse nutriente. No caso, o resultado direto para o ser humano, e consequência também da sua própria ação, é a poluição atmosférica e principalmente a chuva ácida, que traz de fato uma série de consequências e problemas para a parte da indústria, para a parte da construção humana, saúde humana, e em certos países desenvolvidos, onde a indústria é forte, a poluição atmosférica chega a um ponto que de fato já começa a afetar diretamente a saúde humana. Então, a consequência da interferência nesse ciclo é a poluição atmosférica que está incrível, a chuva ácidas e quebrando o ciclo em si, no caso, a questão ambiental, temperatura, toda uma série de consequências negativas para o ser humano e o planeta em geral. E a terceira e última questão seria propor as soluções para esse problema. Bem, a solução para ele é o inverso da causa. A causa é a atividade descontrolada e desregulada do ser humano, acrescentando muito dióxido de enxofre, dióxido de carbono na atmosfera, quebrando esse ciclo, tirando ele do natural, pelo nosso uso excessivo da queima de fósseis, de combustíveis fósseis, no caso o petróleo principalmente. Então a solução é o quê? Começamos a usar tecnologias limpas, energia solar, eólica, e de modo que a gente diminui e eventualmente pare de consumir a essa energia fóssil, que é poluente, que no caso está quebrando esse ciclo pelo aumento, não quebrando, mas desregulando ele, jogando uma quantidade excessiva de dióxido de enxofre na natureza, que está de fato tendo consequências terríveis e agora direto para a saúde humana, os bens, a nossa matéria em geral, as construções e inclusive na parte agrícola, que é muito importante, a fato de estar quebrando a produção e atrapalhando as plantas. Então, a solução é uma conscientização maior, uma educação maior no ser humano para que a gente comece a utilizar tecnologias já disponíveis, limpas, de modo a que o ciclo fique natural novamente, porque como dito e mostrado aqui no caso do gráficozinho, as emoções vulcânicas e toda a situação natural, ele é assimilado pela natureza de volta, ele não traz problema e consequência maior para o ser humano. É só uma questão de conscientização, de pararmos realmente de poluir desse abuso, dessa fonte de energia que é limitada e que está trazendo tantos problemas. É assim a gente fecha o ciclo do enxofre. Espero que tenha ficado claro. De novo, o meu nome é Eduardo Ferraz, aqui da turma de Alto Paraíso, da OB4. E assim sendo, creio que seja isso. Boa noite. Até mais.